Olá, olá, comunidade da Melhoria Contínua. Nós estamos aqui em mais um episódio do Vem Pro Gemba e hoje nós vamos conversar com o Kenji. Ele é fundador da Eletron Energia, uma empresa focada em eficiência energética, e que momento maravilhoso de falar sobre isso, né? Nosso país precisa muito olhar para esse tema e a Eletron, com seus apenas 9 anos de fundação, já conquistou aí mais de 100 projetos, fazendo a gestão de uma carteira de mais de 200 milhões em projetos voltados para a eficiência energética. Mas quem vai contar essa história, quem domina essa história e como que a Eletron começou para impactar as empresas com economia, com eficiência, vai ser o próprio CEO, Kenji. Kenji, muito obrigado pela tua participação, por ter vindo compartilhar um pouquinho da tua história, e vamos bater um papo aqui nesse tempinho que nós temos, nesses 30 minutos, para falar como que a eficiência energética vai ajudar as indústrias do nosso país a ser cada vez mais produtiva. Conta um pouquinho, se apresenta e conta um pouquinho sobre a sua história. Primeiramente, obrigado pelo convite. Me apresentando, sou natural aqui de Curitiba, né? Fiz Cefet, depois fiz engenharia na Unicamp, em Campinas. E eu tive alguns anos aí, quase 10 anos de experiência na indústria, né? Trabalhando numa multinacional francesa, que faz chip, né? Basicamente faz chip de celular. E que é uma indústria, vamos dizer assim, bem avançada, né? Muito automatizada, vamos dizer assim. E depois eu saí dessa empresa, né? Eu morava fora do Brasil e voltei para o Brasil e fui trabalhar numa empresa familiar. Eu digo que sempre aí começou minha vida de empreendedor, né? Meu pai tinha sofrido um acidente na época, né? E aí eu fui aprender a cuidar de uma empresa, meio no acidente, né? Mas eu fiquei acho que uns 5 anos trabalhando em empresa familiar. Depois que aí eu não quis mais trabalhar com empresa familiar. Também Você enlouqueceu, porque trabalhar em empresa familiar a gente enlouquece às vezes? Não enlouquece. Tem suas complicações assim, né? Mas eu sempre fui uma pessoa que queria crescer, queria fazer mais coisas, queria fazer a diferença, né? E não era muito o pensamento ali da empresa familiar, acho que crescer e fazer alguma coisa diferente, né? Então eu comecei a buscar outras coisas, né? Pensei em voltar para o mercado de trabalho, mas foi uma decisão pessoal, eu não queria mais ficar viajando o tempo todo, morar fora do Brasil, né? Boa parte das oportunidades que eu teria seria fora do Brasil. Então, aí eu decidi buscar outras coisas, né? Aí eu fiquei uns 5 anos aí, fazendo consultoria, fazendo o que aparecia na frente, né? Basicamente. E depois eu virei, nesse meio tempo, fiquei sócio de 2 clientes meus, tá? Aí comecei a trabalhar com eles, né? Aí fiquei alguns anos trabalhando com eles, depois eu não quis mais ter sócios, né? Aí é igual namorar, né? Você tem que descobrir que a sociedade é igual um casamento, né? As pessoas têm que ir para a mesma direção, tem que ter os objetivos similares, né? Então, foi aí que nasceu a ideia de trabalhar por conta, e foi aí que nasceu a Eletron, sabe? Eu queria trabalhar com alguma coisa, né? Mas aonde teu know-how, de onde o teu conhecimento em eficiência energética? Olha, quando eu comecei, não vou dizer que eu tinha conhecimento em eficiência energética, né? Eu gosto de estudar um monte de coisa. Então, quando eu comecei ali em 2014 a fazer projetos, como é que nasceu o negócio? Um amigo meu que trabalhava com empresas de lâmpadas de LED falou assim: Kenji, você conhece um monte de gente, né? Faz um projeto de eficiência energética, né? Tem esse edital da Copel, funciona assim, mas você pode vender assim, assim, assado, mostra a economia, e ele vai ter, essa economia vai pagar o investimento. Aí eu comecei a correr atrás disso, né? Isso era, sei lá, em outubro. Aí chegou, e aí uma das primeiras coisas que eu fiz, acho que foi uma coisa legal, né? Todo mundo cobrava pra fazer esses estudos, né? Aí eu falei assim, não, ó, eu vou fazer, se não der o resultado, você não me paga, né? Faço a risco. Não paga? Não paga, né? Aí, vamos dizer assim, naquela época tinha o edital da Copel, que é o Programa de Eficiência Energética da Copel, né? Então era outubro, ali em dezembro já estava com 2 milhões em potenciais projetos para fazer, né? Então, poucos meses depois, né? Para fazer. Então eu falei assim, nossa, tem mercado aqui, né? Então... Aí você foi estudar. Sim, primeira coisa, né? Em termos de tecnologia, a lâmpada de LED não tem muita coisa que aprender. Quer dizer, tem coisa para aprender, mas é uma solução extremamente simples, tecnicamente, né? Aí eu fui estudar o mercado, né? Tinha os editais da Copel, que foi por onde a gente começou, né? Basicamente, a Copel, que são esses editais, né? Só para fazer um parênteses aqui, né? A Copel tem que fazer um investimento anualmente em projetos de eficiência energética. Então, ela vai lá e empresta para uma indústria, por exemplo. A indústria faz o projeto e devolve com a própria economia, sem juros,
É um dinheiro subsidiado. Mais barato que Finame, BNDES. Só devolve, tipo, emprestou do pai. Isso. É mais ou menos, emprestou do pai, né? Que na verdade é uma regulamentação, né? Vem do Ministério de Energia, a ANEEL, né? Regulamentou e as concessionárias são obrigadas a fazer isso, né? Você tem noção? Aí a gente comecei a enviar os projetos, né? E começaram a passar, né? Na verdade, isso não começou em 2014. Em 2014, eu fazia mais projetos de iluminação, coisa assim. Eu tirei a certificação para CMVP, que é do Protocolo Internacional de Medição e Verificação, em 2015, né? Um ano depois que você começou a mexer com o assunto. Isso. Só aí em poucos meses depois que eu tirei a certificação que eu tive coragem de abrir empresa, né? Uhum. Que até então era meio informal, assim. O meu amigo ajudava usando o CNPJ dele, né? Uhum. Eu ficava meio que... Eu tinha um acordo com ele e funcionava, não era sócio, nada, né? Mas eu comecei a trabalhar assim. Só que aí depois eu abri a empresa, né? Porque eu precisava contratar gente. A demanda de trabalho começa a aumentar, né? Aí eu fui lá, aluguei 2 mesinhas de cowork ali no centro, né? E começou eu, um estagiário, a trabalhar, né? E ali nasceu a Eletro, né? Aí as coisas foram crescendo rapidamente, porque a gente aí entrou no edital da chamada, acho que em 2016, da Copel, né? Enviamos, acho que na época, se não me engano, 6 projetos, né? Uma média de R$1 milhão, e passou 6, né? Então, isso aí foi crescendo. Chegou ali em 2019, a gente já bateu, acho que 40 e poucos milhões em um ano de projetos, de recursos captados na Copel, né? Depois a gente começou a fazer projetos também na Cevesc, né? Aí a gente começou a fazer e foi aumentando, a gente tem uma presença. Não é tão grande no Copel, mas a gente tem uma boa presença. Temos, não lembro, mas já passa de 10 projetos, vamos dizer assim, no programa da Cevesc, né? Na Copel, acho que passa de 100 já, de projetos aprovados, né? E a gente foi evoluindo, porque eu falo assim, o LED é uma onda que logo vai acabar, né? Daqui a pouco todo mundo troca. Por exemplo, aqui deve ser LED, qualquer setor privado, todo mundo usa LED, já vai trocar. Não vai ter esse boom novamente, né? Logo depois começou o boom do solar, né? Mas eu costumo dizer, e quando eu tava no solar, em 2019, eu falei assim, olha, esse negócio vai subir e vai descer, igual o LED tá caindo agora, né? Uhum. Porque quem quer solar vai ter feito em algum momento, né? E depois, claro, tem um mercado... o mercado ele tem um crescimento menor, ele cresce até um certo momento, né? E depois ele estabiliza. Né? Sim, uma tendência, né? Exatamente. É um fenômeno. É um ciclo, né? Ele vai subindo e depois vai crescendo. Né? E em 2019 já teve até um evento na FIEP que a gente discutiu, fez um debate, né? E eu falei assim, vai diminuir? O pessoal, não, tá louco, tem muito para fazer. Então, assim, olha, todo mercado tem uma oferta e demanda. A oferta vai começar a crescer demais e a demanda não vai crescer no mesmo ritmo, né? Que começou a acontecer. Agora, você pega aí 2023 para frente, né? Teve, inclusive, os incentivos que existiam, né? Vêm sendo retirados aos poucos, né? Agora tem tarifa de importação, a tarifa de circulação de energia na rede, né? Então o solar já começava. E a gente vinha se preparando antes para isso, né? Porque você tem que... o pessoal fala, você não tem que olhar a onda que está hoje, você tem que olhar a próxima onda, né? Sim. Então, aí a gente começou a trabalhar mais com projetos de automação industrial, né? Porque a área que eu ando assim, mas eu gostaria de ter trabalhado desde o início, né? Porque eu trabalhei 8 anos em indústria, né? E como eu falei para você, uma indústria muito automatizada, com muita tecnologia, né? Inclusive, lá eu tive a oportunidade de ter contato com o Lean Manufacturing, Six Sigma e todas as metodologias, né? Então, usar um pouco desse conhecimento para isso, né? Só que a Eletro, acho que ela foi crescendo muito mais, acho que tem a parte tecnológica, conhecimento, né? Acho que hoje a empresa é um monte de engenheiro, né? Mas a gente aprendeu, eu brinco que nós somos engenheiros que gostam do financeiro, né? Porque uma das coisas que eu falo assim pro pessoal de engenharia, né? Não adianta você ter um projeto bom. Se não tiver dinheiro, não vai sair do papel. Né? Então você tem que mostrar. No caso de vocês é uma premissa, né? O projeto é um projeto de engenharia, mas com foco em saving. Sim, porque eu tenho a eficiência energética no meio dos projetos como que são, né? A gente vai lá fazer investimento X e esse investimento você vai pagar em quanto tempo? Com a própria economia, né? Em geral, hoje os projetos têm uma média de payback de uns 3 anos. Vocês trabalham com indústrias e com indústrias e condomínios? Não, a gente trabalha com vários setores. Eu mencionei no bate-papo antes, a gente fez o quê? Uns 40 condomínios, nós fizemos mais de 30 hospitais, né? Indústrias, né? Dezenas de indústrias. Mais de 100 projetos, aí o que gerou uma carteira de 200 milhões de faturamento.
Sim. Não é de faturamento, é de coordenação. Coordenação. De projeto. Porque até 2018, mais ou menos, a gente só fazia como que é a consultoria, né? A gente só fazia o serviço. Sim. A partir de 2018, a gente começou a oferecer a execução junto, né? Sim. Tá? Praticamente um projeto por mês. Não fiz essa conta, mas eu acho que pode ser por aí, né? Bastante. Eu tô fazendo uma conta, são 10 anos praticamente, sem projeto. Sim, são 9 anos sem projetos. Sim. E isso é praticamente um grande projeto por mês. Legal a conta, não tinha pensado, né? Se bem que hoje os projetos são um volume menor, só que são maiores, né? Sim. Como os projetos de automação. Ainda bem, né? Se imaginou se tivesse vindo um projetaço desse lá no começo, no momento que você estava ainda adquirindo know-how. Sim, não só know-how, né? Porque quando a gente começou a executar, eu precisava de capital de giro, né? Sim. Então, e eu não tinha esse dinheiro, né? Então, eu fui lá emprestar, né? Então, a gente começou com projetos pequenos. Né? A empresa cresceu rápido, mas de uma forma bem orgânica também. Sim. Bem orgânica, né? A empresa quase não emprestou dinheiro no meio do caminho, né? Eu fiz empréstimos pessoais lá no começo, né? Eu terminei de pagar ali em 2019, mais ou menos, né? Mas desde então ela foi crescendo organicamente, né? A gente fez uma captação ano passado de um recurso, né? Mas a gente não precisaria fazer, a gente fez mais porque a gente queria participar do sandbox da CVM, né? Então a gente queria aprender um pouco mais desse processo. O que é o sandbox CVM? A CVM Conta que nem todo mundo sabe. A ideia é aprender sobre eficiência energética. Conta o que é esse CVM. Bom, para quem investe na Bolsa de Valores, quem regula a Bolsa de Valores é a CVM, né? Comissão de Valores Imobiliários, né? Hoje a Bolsa de Valores basicamente é a B3, né? Tem as grandes empresas, Petrobras, Vale, todas as blue chips estão lá, né? Tem algumas, tem as blue chips, tem as médias e as small caps, né? A CVM criou um sandbox onde eles criaram uma espécie de uma bolsa para as microcaps, né? Para empresas que faturam até 300 milhões ao ano, né? A gente entrou nesse sandbox. Por que é um sandbox? Ele não é uma regulamentação que está definida. A gente é cobaia de um projeto. É um projeto piloto. Exatamente, né? Tem 4 empresas participando. A gente é a única empresa do sul do Brasil que está participando. A gente é uma cobaia para ver se esse modelo funciona, né? Inclusive o sandbox deve acabar. E vocês recebem investimento para isso daí? Eles fazem uma IPO de verdade. Eles vão ao mercado para as pessoas investirem. Tanto que hoje a gente tem mais de centenas de sócios, né? Então, porque a gente tem uma parte da sociedade da Electron está em free float, né? Eles são negociados nos pregões, né? Sim. Então... Nossa, foi rápida a coisa mesmo, hein? Há dias para chegar nisso? Sim, muito rápido. Foi, porque, imagina, em 2015 eu abri a empresa, né? Era um estagiário. Em 2019 eu já tomei a decisão de virar uma SA, né? Na época, porque eu queria gerar crédito, porque eu falei assim, vou precisar de dinheiro para crescer. Então, preciso ter muito crédito, né? Aí, em 2020, a gente chamou já a Ernst Young, a EY, que é uma das maiores auditorias do mundo, para auditar. Ou seja, a gente tem auditoria independente desde 2020, né? E foi por isso que eles convidaram a gente participar do Sandbox, porque eles precisavam de uma empresa que faturasse menos de 300 milhões. E que já estivesse preparada. Que fosse auditada, mas é requisito. Tinha que ser auditada e tinha que ser uma SA. E nem todas estão preparadas para isso quando aparece uma oportunidade dessa, né? Sim. Vamos correr atrás da auditoria. Vamos agora conseguir ser auditado para depois entrar numa oportunidade dessa. Às vezes a oportunidade já passou. Sim, a gente documentalmente, né? Você falou de preparado, eu não sei se a gente tá, né? Porque não é tão fácil assim, tá? Eu acho que tem um aprendizado aí, né? A gente tinha os requisitos legais para fazer, né? Tinha algumas coisas de documentação que a gente foi ajustando, né? Mas a gente está aprendendo bastante ainda, porque a gente está no sandbox, né? Então, eu acho que isso tem um ganho, sabe? O que eu gosto de... A gente faz um projeto para aprender. Sim. Né? Até o momento que você chegou nesse projeto piloto deles, o que foi os principais ganhos que você já identificou a curto prazo? Eu digo muito mais aprendizado. Que tipo de aprendizado? Tem várias coisas que a gente... que tipo de aprendizado? Tem a parte de governança, né? Gestão mesmo, de uma forma mais abrangente. Sim, porque você tem sócios, né? Então você você tem que prestar conta para sócios externos, né? Antes, até o ano passado, 99% das ações eram minhas, né? Agora eu tenho lá, só tá 8% da empresa no balcão, né? Mas eu tenho que prestar conta para esses sócios, né? Eu tenho lá mais uma centena de sócios, eu tenho que mandar os relatórios segundo a regulamentação da CVM, então eu tenho que tornar a empresa organizada o suficiente para gerar
informações confiáveis, né? Sim. A gente fez a gente já tinha implantado o SAP antes, por exemplo, né? E hoje a gente tem que levar muito a sério isso, né? Não que não levasse a sério antes, mas agora... É a risca. Exatamente, porque você é fiscalizado. Disciplina xiita na gestão. Não é tanto assim, né? Mas o sandbox não é tão rígido assim, né? Como uma empresa que tá lá na B3, né? Mas você tem que ter uma disciplina ali de mandar os relatórios, tem data, tem regulamento, você pode fazer isso, você não pode fazer isso, né? Por exemplo, hoje a Eletron é uma empresa pública, né? Então eu não posso fazer resultados que são posteriores da última publicação, né? Porque são dados não públicos ainda, né? Então, porque isso pode gerar uma expectativa de compra e venda de ações, né? Então, mas são outro universo, outro universo. Sim, e é uma coisa que, vamos dizer assim, adiciona à tua rotina de trabalho, tá? Tem a questão da exposição, né? A gente acabou saindo muito na mídia, né? Eu até falei assim que eu sou meio ex-nerd, né? Mas eu não costumava falar, ninguém sabia quem eu era publicamente, eu não gostava muito. Você continua sendo majoritário? Sim, continuo sendo majoritário. Com poder de decisão? Sim, e continuo dirigindo a empresa, tá? Mas, enfim, agora me perdi, eu não sei onde que eu tava também. Tava dando corte aí, né? Tá? De onde que ele voltou? Perguntei se ele continua com o poder de decisão. Ele falou que sim. Dá pra cortar aí. Tranquilo. Tá, legal. Beleza. Então vamos a gente pode pegar agora do viés aqui. Tá, beleza. Já sei por onde eu começo. Bom, e com essa mudança, né, de sistema de gestão indo, né, para uma questão de sociedade, estando dentro, né, de um sandbox, que é um projeto piloto, você está aprendendo muito, a empresa continua crescendo, continua buscando outros projetos e prospectando, obviamente, né, para ganhar mais mercado e usando os cases para conseguir novos projetos. Esse é a regra básica aqui dentro eu imagino, dentro do teu negócio. Como que hoje você consegue explicar para uma empresa, ou melhor, como que uma empresa consegue ter a compreensão, a consciência de qual que é o momento dela buscar um projeto de eficiência energética? Que momento com uma indústria, por exemplo, ou um condomínio, um hospital? Vamos utilizar a indústria aqui, que tem sido um dos temas principais, que ela fazendo, bom, chegou o momento da gente olhar para isso, vamos virar a chave aqui dentro. Uma indústria, sim, eu trabalhei muitos anos na indústria, né? A indústria, elas, na minha opinião, tá? Ela sempre tem que buscar tá aumentando a tua eficiência, né? Porque é um setor extremamente competitivo, né? Nas empresas que eu trabalhei, as fábricas, tem indicador para tudo, né? Em determinado momento, vamos dizer assim, a energia do Brasil, se você pegar a inflação e o valor da energia, ela subiu mais que a inflação, né? Então, hoje, e o gasto de energia em alguns setores é muito intenso na indústria. Então, você vai olhar lá, tem os custos de matéria-prima, tem custo de mão de obra, às vezes a terceira, na quarta linha, tá a energia, né? E às vezes não é muito fácil trabalhar com as outras linhas, né? Aí chega na linha de eficiência, às vezes você consegue trabalhar e reduzir 10%, 5%, 20%, né? E nós temos clientes que têm conta de luz de mais de R$1 milhão, né? Então, se você tirar 10% dali, são R$100 mil por mês, né? Então, ou seja... 1 milhão 200 no ano. 1 milhão e 200 no ano. 6 milhões em 5 anos. Sim, isso dá muito dinheiro. Exatamente, se der os 6 milhões em 5 anos, compensa fazer um projeto provavelmente de 3 a 5 milhões ali, né? Sim. Olhando para payback. Sim, olhando para payback. E existe, já pegaram algum projeto que você fala, não, aqui não vai ter ganho? Vários, a gente faz vários. Quando a gente chega numa empresa, normalmente, a gente chega lá e sai vasculhando, procurando oportunidades. Tem muita empresa que a gente não acha, tá? Eu tô para dizer que é boa parte dos casos. Só que como a gente oferece esse pré-estudo a risco, a gente faz quase que dá uma volta na planta, né? Não é dar uma volta, às vezes a gente passa até uma semana, assim, ou 2, né? E faz um pré-estudo. Bom, 1 ou 2 semanas não é dar uma volta na planta, né? É mergulhar nos processos da empresa para poder entender onde que tem oportunidade, porque um diagnóstico de 2 semanas são 80 horas estudando a empresa. Não só isso, normalmente vai 2, 3 pessoas, né? Porque a gente tem que fazer... que assim, a gente dá uma volta na planta e decide, acho que aqui tem potencial.
Aí eu vou lá fazer um estudo mais refinado. Normalmente a gente faz medições, né? E aí vai pegar quantas horas a máquina funciona, que tecnologia usa, se eu tenho um tipo de máquina numa indústria e qual que é as outras indústrias, o que é a concorrência, o que o mercado está fazendo. Quais são as práticas do setor? Sim, né? Para fazer comparação, né? Se eu tô esse aqui está produzindo com tantos quilowatts por peça, 10 quilowatts por peça, e esse está produzindo com 5 quilowatts por peça, opa! Deve ter alguma oportunidade. Ele está usando uma tecnologia diferente, um método diferente, por que existe essa diferença? Aí a gente vai estudar. Então, a gente consegue chegar, essa empresa A pode chegar na performance da empresa B, sim, nesse processo, aí a gente vai estudar. E quanto vai custar isso e se vale a pena implementar, né? Aí, normalmente, a gente faz esse pré-estudo e apresenta para a indústria. Se não tem ganho nenhum, vocês fecham a pasta e tchau. Sim, a gente, basicamente, é um risco, né? Sim. Então, sei lá, de 10 estudos, sei lá, metade dos estudos vão se viabilizar. E a vantagem que também, né, quando a gente vê que é viável, a gente chega com a proposta assim, ó, não só do que vai fazer, da onde vai ser o dinheiro e como ela vai se pagar, né? Em muitos projetos eu vou lá assim, você tem que investir R$1 milhão aqui, a gente mesmo faz o investimento, fala assim, ó, me dá a economia por X tempo, né? Então não é um investimento em CAPEX, né? A empresa não precisa prover no orçamento do próximo ano, a gente faz o CAPEX e para ele vira um OPEX, vira uma despesa, né? Então, tributariamente tem só vantagem fazer isso, né? Sim. Fora que ele não precisa esperar o próximo ciclo fiscal dele, né? Que as empresas normalmente pedem orçamento no ano para receber no próximo. Ele não tem nada a perder, então começa logo a economia. Sim, principalmente se for um payback de 3 anos, por exemplo, menor que 3 anos. Porque se for 3 anos e ele demora 1 ano e pouco para conseguir o dinheiro, então não é 3, né? Vai para 4 e pouquinho. Sim. Né? Então, vamos fazer assim, vamos fazer assim, que é mais rápido e mais seguro, né? E quando é um payback maior, a gente busca a fonte de financiamento, né? Um exemplo é a Copel, né? A gente vai lá para a Copel, pega esse projeto, apresenta para a Copel e fala, Copel, você financia esse projeto? Aí ela fala assim, não, legal, tá atendendo os critérios aqui que a ANEEL me determinou, eu financio esse projeto. Ela vai lá e empresta esse dinheiro para realizar esse projeto. E depois que termina o projeto, mede, e de acordo com o protocolo internacional, não é ver quanto que caiu na conta do uso, ou seja, mede aquele processo. Se for uma injetora lá, mede por o quilowatt por peça, né? Ou qualquer outro processo, tem unidade que for, né? E mede, e aí ele pega essa economia e devolve para a Copel, que é um fundo de eficiência energética, sem juros. Entendi. E aí esse fundo fica saindo de... A Copel é obrigado a pegar 0,5%, hoje 0,4% por nesse fundo, né? Ela vai pondo lá mensalmente, acho que não, trimestralmente, porque ela tem resultados trimestrais, e esse fundo vai aumentando. E tem os projetos que ela vai fazendo, né? E aí tem projeto do ano passado, do ano retrasado, que está devolvendo também. Então, é um ciclo. É um fundo, exatamente, é um fundo que deveria se manter. Uma roda ali, uma máquina girando. Sim, ele vai crescendo. Tem uma ideia, quando eu comecei em 2015, a gente fala chamadas de 6 milhões, 10 milhões de reais, né? Essa chamada hoje fala em 50 milhões, 100 milhões no ano, né, de investimento. E só tende a crescer, obviamente. Ele tá bem... Teve algumas mudanças de legislação no meio da pandemia, né? Essa contribuição tende a diminuir, porque está retornando, porque a ideia do Ministério das Minas e Energia não é manter esse fundo para sempre, né? Ele foi criado para criar um mercado novo de eficiência energética, né? Então, o mercado de eficiência energética ainda é novo, né? Ele está fomentando. Vai chegar uma hora que vai fazer igual o solar, né? Tira os incentivos e vão mudar para outro setor. Né? Então, que é uma das razões que a gente entrou para o sandbox, né? Eu não posso depender desse dinheiro. Tem que olhar para o que vai vir para frente. Eu tenho que olhar o que vem para frente, né? Então, você perguntou dos ganhos que eu vejo. Hoje a gente não vê ganhos, mas a gente quer estar preparado para quando isso acontecer, né? Na verdade, a gente quer estar preparado para ir complementando, porque hoje a gente tem uma dependência muito grande desses fundos, né? Hoje é mais de 50%. Então, eu falo assim, nos próximos 3, 4, 5 anos, a gente quer que menos 50% do dinheiro venha desses fundos, né? Porque esses fundos são regulamentados, é uma coisa pública. E alguns fundos depois pegam o que ele precisa e vai embora, né? Não é nem todos deles ficam para sempre. Não, esse fundo é regulamentado pela ANEEL, né? Uma iniciativa do governo, né? Mas o governo pode mudar de ideia a hora que ele quiser, né? A gente sabe, conhece o país que... suscetível a isso. Isso, na pandemia mudou as regras, né? Teve uma época pega a maior parte do fundo, joga uma conta Covid que criaram, né? Depois voltou
voltou um pouco. Foi aí, por causa disso, que a gente fez projeto de hospitais na época, porque eles pegaram esse dinheiro e direcionaram para os hospitais. Imagina, não tinha feito projeto. A gente não era um foco, não era um nicho de... Quantos hospitais vocês chegaram a fazer durante a pandemia? Mais de 30, eu acho. Por conta da pandemia. Paraná, região do Brasil todo? Não, Paraná e Santa Catarina. Bastante? Paraná, acho que uns 20... Vou arredondar os números, 20 no Paraná, uns 10 em Santa Catarina, talvez. Kendi, me fala uma coisa, a eficiência energética, quando as pessoas falam sobre isso, tem o viés econômico, financeiro, Sim. Né, saving, e tem o viés também de ambiental. Sim. O que mais se espera-se em termos de produtividade? Existe algo mais que uma empresa, uma indústria, um hospital, enfim, um condomínio comercial possa ter de expectativas com a implementação de métodos voltados para a eficiência energética? A maioria das empresas buscam porque querem economizar dinheiro. Sim. Eles querem, né? Se for um condomínio, mais ainda, né? Poucas empresas vão te buscar, né? A gente tem casos de empresas que a gente foi procurar para o setor de sustentabilidade. Isso eu acho bem legal, né? Porque tem as práticas ESG. A gente tem um projeto grande, que esse é público, está no site da Natura. Quem buscou a gente foi o setor de sustentabilidade. Não foi o setor de engenharia, não foi por razões financeiras que nos buscaram. Savings. É claro que depois a gente tinha que dar os savings, né? Lógico. Mas quem iniciou o projeto, nasceu o projeto como... Foi para erguer o ESG lá. Exatamente, porque era uma... a bandeira. Sim. Mas isso eu acho que é muito legal, sabe? Sim. A gente tem uma empresa agora, essa eu não posso falar o nome ainda, não temos contrato, não tem dinheiro, nada, né? Mas é uma empresa europeia também, que tem indicadores e práticas ESG muito fortes, né? E eles nos buscam primeiro por conta disso. Foi o primeiro papo que a gente teve com eles, né? Agora a gente está na parte financeira, mas no primeiro momento eles chamaram por conta de indicadores ESG. Entendi. Então... E qual que é a indústria? Vamos falar olhando para a indústria, para esse cenário para 2025. Agora estamos entrando em 2025, a indústria precisa cada vez mais ser mais eficiente, mais produtiva, reduzir custos, eliminar desperdícios e melhorar a qualidade. Esses são os 5 principais pilares de foco, né, dos representantes, né, da indústria brasileira em relação ao aumento da produtividade, da competitividade do nosso país. Dentro desse cenário, quais são as indústrias que mais têm potencial de ganho com eficiência energética? As indústrias que utilizam muita energia no seu processo. A gente tem projetos, por exemplo, hoje na área de papel, né? Indústrias que processam celulose, né? Tem projetos na indústria alimentícia, processam o setor de alimentos, né? Temos projetos aí indústria de eletrodomésticos consome um pouco menos de energia, né? Em termos de intensidade. A gente já fez projetos para indústria, para montadoras, né? Mas se você for ver, é o que eu falei, né? Toda a indústria precisa reduzir. Não, tô vendo, mas tem umas que às vezes por causa do processo ser mais pesado, alguma coisa assim, tem mais potencial? Onde tem mais potencial hoje por conta da tecnologia, tá? As indústrias que utilizam motores de grande porte, basicamente, né? Porque quando a indústria tem normalmente uma conta muito alta, ele tem motores de grande porte que funcionam o tempo todo, né? Seja por bombas, algum outro processo que ele tenha lá, ou se ele tem processos térmicos, né? Os processos térmicos normalmente ele não tem ganhos tão expressivos, mas tem ganhos. E no processo hoje quando tem motores, ele tem ganhos expressivos, né? Porque existe uma tecnologia que nasceu faz tempo, mas hoje economicamente vale muito a pena, que é o inversor de frequência. Inversor de frequência é aquele negócio, todo mundo já ouviu falar do ar-condicionado inverter, né? Porque o que acontece com o ar-condicionado, né? O ar-condicionado comum, o janeleiro ou o ar-condicionado não inverter. Tá lá a 30 graus, eu quero reduzir para 20. Aí ele liga, chega lá em 19 graus, meio que desliga. Aí chega em 21, ele liga, fica ligando e desligando. Sim. A geladeira, a maioria das geladeiras hoje faz isso ainda, né? Só que chegou agora com o inverter, o que ele faz? Ele vai lá e faz o controle de velocidade da rotação. Isso aumenta muito a eficiência desse motor. É igual no carro, né? Imagina que você tem o teu carro lá, quer sair de 0 a 100, né? No mesmo carro tem um marcador lá de consumo instantâneo. Eu tô apertando lá, até chegar no 100, eu tô consumindo uns 4 km por litro só. Só que eu chego no 100 e quero manter o 100. Você tira o pé do acelerador e controla. Ele vai manter. Pensa que se você não tivesse essa opção de controlar o acelerador, tivesse ligado ou desligado, você ia ter que ficar ligando ou desligando o motor no máximo, ou apertar o freio junto. Fica puxando a energia.
E é isso que é a geladeira, por isso que faz aquele barulhinho, né? Ele tá ligando e desligando. Na verdade, geladeira, ar-condicionado principalmente, ele é como se apertasse a embreagem. A gente fala que tem carga e alívio. Agora, imagine você fazer isso no teu carro. Ele vai durar menos, né? Ele tá sempre trabalhando no máximo, né? Tá conectando, desconectando, apertando a embreagem. E vai consumir mais, né? Só que os motores elétricos não tinham essa possibilidade de fazer controle de velocidade antes. Aí veio o inversor de frequência, né? Ela existe faz um tempo, essa tecnologia, mas agora é uma tecnologia que está relativamente barata, né? Então, por isso que você vê hoje os ar-condicionados, a maioria já é inverter. Você pega as geladeiras mais modernas, as maiores, a maioria é inverter, né? Eu tinha Quando abri a Electron lá acho que logo depois da Electron, lá em 2018, eu comprei um frigobar lá no escritório, né? Consumia os seus 40 kW, né? Watt-hora mês. Agora você pega uma geladeira de 200 e poucos litros, ou seja, sei lá, 4, 5 vezes maior. Sim. E consome a mesma coisa, né? Porque ela tem um inversor de frequência, né? Então, imagina isso em escala nas empresas. Nas máquinas, nas linhas de produção. Sim, com motores de grande porte, né? Sim. O inversor de frequência, por exemplo, outra aplicação que é muito comum, que é do dia a dia das pessoas, para entender, né? Escada rolante, né? Antigamente ficava ligado o tempo todo, né? Sim. Se a terça-feira, 4 horas da tarde, não tinha uma alma no shopping e tava lá, né? Sim. E na nominal, na máxima, porque ele não tinha como controlar a velocidade daquilo lá. Ou você vai no shopping, né? Ou ela tá parada ou tá rodando devagarzinho. Aí você põe o pé e ela acelera. Sim. Então, mas ela já tá em funcionamento, ela já tá, né? Ela só precisa ser... Sim. Ela faz uma aceleração, não né? Não chega a desligar para começar do zero. Às vezes desliga. Ele tem um timer lá, um tempo que se programa, às vezes ele desliga. Você vai no estacionamento, ela tá parada, você pisa nela e começa a acelerar, né? Agora, em dias de maior movimento, sábado, domingo, ele não chega a chegar nesse estado, né? Ele fica lá em 10, 20%. Por causa do fluxo de pessoas. Por causa do fluxo de pessoas. Mas é muito mais inteligente isso, né? Imagina, isso aí economiza muita energia, né? Aí você tem isso, ventilação, sistema de ventilação forçada de grandes indústrias, bombeamento, né? Central de água gelada que a gente diz, né? Porque às vezes a indústria usa muita água gelada ou água quente para bombear ou para fazer o processo de refrigeração, chillers, né? Ar comprimido, né? Os compressores não tinham essa tecnologia, agora tem, né? Uma tendência que está acontecendo bastante, agora, por exemplo, a gente não fazia antes, aparecendo hotéis para fazer, shoppings, né? Porque eles têm uma central de ar-condicionado, que em média tem uns 10, 20 anos para trás. Sim, ar-condicionado e chuveiro, né? Se bem que chuveiro é mais elétrico, né? Sim, né? Mas ar-condicionado, né? A gente fez um projeto ali pro Shopping Maringá, Shopping Cidade ali em Maringá, né? A conta de luz caiu pela metade, né? Porque a gente mexeu na central de ar-condicionado, né? Foi um investimento, inclusive esse foi um investimento feito, que a gente pegou recurso da Copel para fazer, né? E a conta do shopping quase caiu pela metade, né? Shopping é tipo um condomínio, né? Tem toda dinâmica ali, né? Sim. Então, é um condomínio de lojas, né? Sim, é um condomínio de lojas, né? Mas o ganho fica para os lojistas, né? Ah, legal. Que é legal com o tempo, né? Porque eles que financiam daí a obra como um todo? Não. A implantação como um todo? Não, o financiamento todo foi feito pela Copel. A Copel emprestou dinheiro, eles estão devolvendo esse dinheiro sem juros para a Copel. Sim, né? Mas você pensa que os lojistas que ganham... Assim que terminar, né? Porque depois eles têm que devolver. Não, então, mas quando terminar a devolução, né? Sim. Uns 4, 5 anos, né? Eles ficam com o ganho, sim. Fica o ganho, né? Mas o maior ganho deles, como o equipamento estava muito velho, às vezes falhava, né? E é um problema. Se o ar-condicionado falha no shopping, quem estava dentro não... E dentro de uma loja, pior ainda. Está no provador, estraga o ar-condicionado, você não consegue fazer dentro da loja. Enfim, né? É um problema para o shopping. Então, demanda de shopping, demanda de hotéis, né? A gente já fez projeto para rede de hotéis, e normalmente eles buscam por conta do ar-condicionado. Tem hotel, por exemplo, que tem resort, que aí você precisa esquentar água também, né? A gente tem até... Você falou de condomínio, né? A gente tinha quase parado de fazer projeto de condomínio. A gente tá fazendo projeto para esquentar a piscina de condomínio agora, né? Tirando... hoje tem a energia do mercado livre de energia, né? E tem o gás. Normalmente o condomínio começa a esquentar água com gás. Hoje tá mais barato esquentar elétrico que esquentar gás. Porque não usa a tecnologia de uma resistência aqui de um chuveiro. Em Curitiba a piscina tem que ser aquecida mesmo que seja coberta, né?
Sim. A coberta e a descoberta, né? Sim. No meu condomínio, vários condomínios hoje tem a interna, é aquecida, Sim. e tem uma externa. No meu também. No meu, a interna é aquecida, que é a área de natação, e a externa é aquecida também. Externa aberta, aquecida também. É o que eu moro também, é aquecida, né? Tem alguns condomínios que fazem isso só no gás, né? Ou só fazem um sistema solar, né? Mas hoje tem a opção de fazer elétrico, né? Inclusive tem um condomínio lá que eu fui fazer, né? Aí eu falei assim, eles têm a piscina interna aquecida e a externa não era aquecida, né? Aí eles queriam que fizesse a interna e pegasse a economia, né? Eu falei assim, vai gerar tanto de economia. Eu falei assim, olha gente, eu conhecendo o condomínio, né? Propõe o seguinte, vamos fazer um projeto para gerar economia na piscina interna, vai economizar, não lembro o valor, né? E vou pegar essa economia e vamos esquentar a externa, já que não é aquecida, né? Aí a gente tá fazendo um projeto deles para isso, né? Para esquentar a externa. Sim. E hoje tem você tem que usar a inteligência. Além de usar sistema de automação e o sistema de aquecimento tem inversor de frequência, né? Eu consigo fazer uma predição da ocupação na piscina, né? Se for sábado, se for domingo, se tiver sol, se não tiver sol, com a temperatura e radiação. Porque eu consigo saber, porque eu tenho que começar a aquecer a piscina antes, né? Sim. Se eu quero a piscina quente amanhã. E às vezes com 36 horas, se eu não me engano. Eu tenho uma amiga que tem uma piscina enorme e ela tem que ligar com 36 horas lá para poder aquecer. Então, mas hoje a gente tem previsão do tempo muito precisa, daqui 36 horas e hora a hora. Sim. Quantos minutos de chuva vai cair, provavelmente, qual a temperatura que tá, que hora que o sol vai nascer, quanto de radiação, se vai ter nuvem, não ter nuvem. A gente tem esses dados muito precisos, né? Então, eu consigo ter uma previsão muito boa de quanto vai ser a ocupação. Se for um sábado, se for um domingo, se for numa época de férias escolares, se não for. Então, tá crescendo muito nos condomínios isso daí, né? A gente tá fazendo um piloto para um condomínio, mas a explicação que eu digo assim, tipo, eu dei esse exemplo do condomínio porque você consegue prever, Sim. né? Numa fábrica você consegue fazer várias coisas, né? Sim. Por exemplo, você chega numa fábrica lá, isso aqui tá produzindo tantos metros de papéis, né? Tá com rendimento assim, né? Tá lá, tem os indicadores 90%, 95% e tal. Peraí, e se a gente sempre conseguir deixar aqui 95%? Nossa média vai subir. Mas é muito difícil porque depende disso, daqui. Peraí. E se a gente fizer uma automação para cuidar desses parâmetros-chave, será que a gente não consegue manter muito próximo disso, né? Então... É que os indicadores são muito mais claros numa fábrica, né? Sim. Aí consegue se mensurar muito mais fácil o ganho. Sim. Muitas fábricas, a maioria das fábricas hoje tem muitos indicadores, mas às vezes não são online, né? Uhum. O que a gente às vezes faz é tentar identificar esses indicadores, né? E fazer mais online, né? Uhum. Para que a automação atue em tempo real, né? Sim, e de preventivo também, né? Além de tudo, né? Hoje tem a parte preventiva. Sim. Se eu tiver que fazer paro de máquina, eu posso olhar a vibração de motor, eu posso usar tipos de ruído, né? Reconhecer a frequência do ruído, eu posso olhar... se tem um filtro para trocar um paro que eu tenho que fazer preventivo por alguma razão, né? Ele pode olhar alguns parâmetros e fazer a manutenção preditiva antes que quebre, ó. Tipo, e você consegue construir modelos, né? Por conta desses parâmetros, essa máquina vai parar daqui a um mês. Então, vamos programar uma parada... A manutenção preventiva e antes tudo mais, disso, sim. né? Ou daqui a um mês, se a gente continuar, não vai valer, o custo-benefício vai cair. Então, compensa fazer essa parada, porque normalmente a parada tem um custo. Sim. A parada... É o benefício da centralização de dados, né? E análise das informações para tomada de decisão. Sim, tomar decisão com fatos e dados, né? Vocês estão no Lima. É tudo, né? Eu sempre lembro, quando eu trabalhei em planta, né? Uma das gerentes das plantas lá, que era minha chefe na época, ela tinha vindo na Ambev, né? Era Black Belt, né? Então, e era sempre assim, fatos e dados, né? Sim. E eu acho que não tem fórmula mágica, né? A gente tem que descobrir quais são os parâmetros-chave e medir eles. E o que a gente tenta fazer hoje é automação para usar esses parâmetros e fazer de forma em tempo real, né? Quando é uma intervenção muito grande, a gente pode fazer com que ele dê um alarme pro pessoal da produção, né? Seria melhor fazer isso, porque às vezes a automação não pode tomar por alguma questão, ou pode ser de segurança, alguma outra questão. Aí ele só avisa, né? Mas ele pode dizer assim, eu quero que mude realmente o parâmetro. Né? Mas aí é questão de acertar com o cliente e conhecer bem o processo do cliente, né? Bom, é evidente que a eficiência energética é uma tendência, não se discute mais isso, seja por questões financeiras ou por questões ambientais, mas a gente está na reta final, já passamos, meu Deus, já me colocaram zero ali, que acabou o minuto. Eu gostaria de contextualizar, né, nós estávamos conversando ali nos bastidores sobre o processo de evolução, do desenvolvimento de uma empresa em busca da melhoria contínua, né, que é buscar a eficiência dentro
dentro dos seus processos, buscar utilizar as tecnologias que tenham aderência ao seu processo e olhar, obviamente, para a eficiência energética como mais um recurso para savings, né, ganhos financeiros, economia, e também, né, estar mais preparada para se adaptar a esse cenário que demanda da gente tanto cuidado em relação ao meio ambiente. Dentro desse contexto que você tem visto dentro das empresas dessas 100 empresas aí que você passou implementando, colocando, né, o olhar dentro da eficiência energética como um foco de ganhos, de economia, essas empresas, elas estavam preparadas em processos? Elas tinham organizado, elas estavam operando com gestão, operação enxuta, elas tinham olhado para reduzir custos, eliminar desperdícios, melhorar a eficiência, ser mais produtivas para poder estar preparada para isso? Depende muito dos setores. Ele tem níveis de amadurecimento e competitividade diferentes, né? Se você for sei lá, eu falei do setor de tecnologia, eu trabalhava com chip e automação, né? São empresas que buscam muito e têm muitas iniciativas, né? Agora, algumas empresas, elas são, principalmente as menores, né? Acabam não fazendo muita coisa, porque é desconhecimento, né? Então, tem um nível de organização, tem sempre um mato grosso para cortar, né? Isso ajuda? Isso ajuda bastante, na verdade. Quando você entra numa empresa que primeiro ela está olhando para o processo, melhorando o processo para se preparar, para poder trazer eficiência energética, o ganho é maior? Sim, mas quando a gente faz eficiência energética só trocando equipamento, normalmente o ganho é pequeno. Quando a gente consegue melhorar o processo dele, o ganho é muito maior. Sim. Então, eu tenho que olhar o processo. Os melhores projetos são quando você olha melhora o processo. Algo ganha em processo. Seja, ou porque eu consegui aproveitar uma energia uma sobra de uma energia no outro setor. Eu tenho que entender o processo do cliente, né? Porque isso não é muito fácil. Vira igual trocar lâmpada, né? Tira uma e põe a outra. E não é isso que vai resolver o problema. Sim. Dá para fazer, eficiência energética também, né? Mas é o mato grosso, vamos dizer assim, né? Em resumo, o ganho com eficiência energética sem melhorar o processo e quando vocês olham para o processo produtivo, melhora o processo, potencializa o ganho com eficiência energética. Sim, ele é muito maior. Sim. Ele costuma ser muito maior, né? Igual você falou, automação, uma frase que eu gostei, não adianta automatizar a bagunça, né? Eu sempre falo sobre isso, que as empresas estão tão obcecadas por tecnologia, estão tão obcecadas pela indústria 4.0, e aí o que precisa? Que fomento que você precisa? Precisa de um fomento para automação, precisa de um fomento, precisa de investimento para colocar um software, um ERP, mas é uma empresa que você entra lá, você vai ver lá atrás do parque, lá dela tá cheio de sujeira, entra lá não tem um 5S. Sim. É um mínimo de organização interna. A empresa está num mar de desperdícios de retrabalho e está pensando em colocar um software para aumentar a produtividade, automatizar a bagunça, né? Sim. Primeiro você tem que fazer por degrau, né? Você não adianta querer automatizar se você não fez o básico. Sim. Né? Organizar a casa, daí vem com automação, aí vem com eficiência, e a eficiência energética que poderia ter um ganho de X, vai ter 3X de eficiência, porque a empresa está muito mais preparada para poder embarcar a eficiência energética dentro de um processo produtivo eficiente. Né? Então, acho que esse contexto está super claro, eu queria desmistificar isso, né? Mas ouvindo de alguém que está, né, à frente de uma companhia que está implementando, que está colocando eficiência energética na indústria, é bem importante ouvir, né, o olhar e a opinião do Kenji, que tem aí uma empresa de sucesso absoluto por menos de uma década, com tantos projetos exitosos, mostrando esse cenário, né? Vamos olhar para fazer o básico bem feito, vamos, né, olhar para o processo, organizar esse processo, tornar a empresa mais produtiva, tirar do caminho desperdícios, reduzir custos, melhorar a eficiência operacional, implementar sistemas de gestão à vista, de gerenciamento diário, olhar para números, para depois conseguir, inclusive, mensurar que ganho que trouxe um software, que ganho que trouxe uma automação. Sim, isso é muito importante, né? A gente sempre chega para o cliente, né? A gente faz, inclusive, contratos de performance, né? A gente vai fazer um investimento de projeto, a gente chega assim, vai dar tanto. Eu não posso só lá chutar esse valor, eu tenho que fazer um cálculo estimado, e depois a gente faz o projeto, a gente mede. Existe um protocolo internacional para medir aquele ganho real, né? E a gente explica como vai medir, né? É uma peça, né? Eu dei o exemplo quilowatt por peça, né? Tanto energia por peça. Ou vou produzir mais com a mesma energia. A gente sempre mostra para o cliente, vou medir desse jeito, assim, assim, assado, né? Se ele tem um mix de produto, então vou lá no PCP, né? Planejamento
o pessoal da planejamento de produção, vamos produzir quantas peças A, B ou C. Aí eu olho nesse mix de produto e eu meço qual que eu ganho. E aí, depois, quando eu faço a melhoria, eu olho o mesmo mix de produto no mesmo volume. Senão não tem... Você não pode comparar, né? Sim. Senão seria muito fácil. O pessoal brinca, né? O pessoal da CES fala assim, é muito fácil a eficiência energética. Você vai medir o ar-condicionado velho ali no inverno e depois você mede no verão, né? Óbvio que vai dar, né? Lógico, mas não é isso que... Não é. Tem um protocolo internacional que vai, o regulamento. Que vai provar que isso é verdade, né? Do ar-condicionado é um negócio até interessante de medir, né? Porque o pessoal tem muita dúvida, né? Sim. A gente normalmente pega o ar-condicionado velho, constrói um modelo matemático, se tá a 20 graus, vai consumir tanto. Um shopping, por exemplo, faz um modelo matemático, tá 20 graus e tantas pessoas por dia de movimentação, porque tem abrir porta, tem a carga térmica muda, né? Aí a gente faz a medição, sei lá, durante um mês, faz a temperatura hora a hora, a movimentação das pessoas hora a hora, a ocupação, e eu faço uma regressão. Eu faço uma regressão linear, volto para trás, né? E descubro a equação que me descreve o comportamento do consumo do ar-condicionado conforme essas variáveis. Aí eu vou lá e troco. Aí eu coloco no ar-condicionado e faço a mesma coisa. E aí eu pego a temperatura estimada do ano inteiro, né? É muito estatística, é muito cálculo. Exatamente, é muito estatística, né? Eu fiz isso aí, eu gosto eu acho legal a estatística, né? Tem todo um processo lá, que é a confiabilidade, e normalmente quando a gente faz o parâmetro com o cliente, a gente, vou garantir 90% de confiabilidade, mas 10% de variação do resultado, né? Então você constrói as variáveis estatísticas e eu tenho que construir esse modelo. Se eu não construir esse modelo, eu não estou provando para o cliente. Sim. Né? Eu não posso falar, eu tenho que considerar as situações, por exemplo, do ano inteiro. Sim. Né? O exemplo do shopping, a temperatura vai variar, a movimentação vai variar, muitas coisas, tem muitas variáveis vai variar. Então, eu tenho que dizer... A amostragem de dados é muito grande, né? É ampla. Eu tenho que fazer uma amostragem grande, trabalhar estatisticamente, e quando fizer a ação de melhoria, eu vou lá e meço de novo e faço novamente, rodo o modelo. Né? Então, isso dá muito mais confiança para o cliente, saber que aquela economia é de verdade. Existe algum fomento que você pode indicar, por exemplo, para as empresas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, que querem olhar para a eficiência energética nas suas plantas produtivas, seja no seu hotel, na fábrica, enfim, existem alguns fomentos específicos, alguns órgãos que dão mais incentivo, é mais fácil de buscar suporte para investir nisso? Hoje, a maior linha de crédito de fomento é das distribuidoras de energia. A gente está falando aí, a Copel aí, agora está com uma chamada aberta para 50 milhões, né? 30 milhões são destinados à indústria, né? Então, qualquer cliente dela pode ir lá pedir, né? Só que ela tem que fazer. Normalmente, essas empresas contratam uma vocês ajudam nesse processo de organizar a documentação e tudo mais? A gente faz tudo para eles, na verdade. A gente tem empresas que a gente vai lá, levanta as oportunidades, né? Prepara isso daí, aí o cliente fala assim, não, eu quero que apresente isso para a Copel. A gente vai lá, apresenta para a Copel vai lá, aprova, ela financia, a gente acompanha do começo ao final, mede o resultado, né? E depois a gente tem os nossos ganhos. Então, a gente faz do começo ao final. Sim. Né? Com plantação e tudo. Sim. Então, melhor procurar Electron Energia, quando você quiser falar sobre melhoria em eficiência energética, quando o assunto aí na estratégia estiver vinculado a ganhos com eficiência energética, o Kenji sabe dizer quais são os caminhos mais assertivos para essa implementação dar resultado aí na sua empresa. Kenji, muito obrigado pela tua participação, pelos esclarecimentos. É um assunto muito interessante, necessário para todas as empresas, não só para empresa, né? As casas hoje em dia estão sendo construídas com esse olhar. Muito sucesso para a Eletro. Obrigado pela tua participação. Obrigado pelo convite e muito legal estar aqui. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma. Com certeza agregou. E vocês, muito obrigada por chegar aqui até o final de mais um podcast do Vem Pro Gemba.